Fala galera, tudo jóia? Nando Costa aqui. Tô começando o vídeo aqui num cenário muito diferente, né? Nunca comecei um vídeo andando assim no meio da rua, né? Mas é o seguinte, hoje a gente tá começando uma aventura aqui em Florianópolis. Há um tempo atrás eu fiz um post aí promovendo, né? Fazendo uma promoção sobre uma produção completa aqui em Floripa, né? E um monte de gente interessou e tal. Só que a gente acabou fechando com um grande parceiro lá de Joinville, o Felipe Moron, e a gente está aqui em Florianópolis. Eu cheguei ontem, hoje é dia 14 de janeiro de 2018, e aí eu resolvi começar esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho, fazer um diário de bordo. A gente vai falar algumas coisas sobre produção, mostrar um pouquinho do nosso processo dentro do estúdio também. Vai ser uma coisa bem legal, né? E é interessante porque essa produção é algo até um pouco diferente das coisas que eu venho fazendo, né? Mistura um pouquinho de MPB, um pouquinho de samba e flerta tudo isso com um pouco de rock, assim, uma pegada meio alternativa, algumas coisas que lembram um pouco um som britânico também, né? Então a gente vai acabar misturando várias coisas. Tem arranjo de sopro, metal também bastante. E isso vai ser um diferencial nessa gravação, porque eu acho que caracteriza bem assim a sonoridade do Felipe, e acho que vai dar pra gente explorar legal essa mistura dos elementos do rock, assim, batera, baixo, guitarra, com esse lance todo do sopro. Só que, né, o lance do violão e da voz ali, eu até comento com ele, assim, eu falei com ele que o som dele lembra um pouquinho uma mistura de, como se fosse um Chico Buarque com Beatles, assim, uma coisa meio alternativa junto e tal, né? Então a gente vai fazer o trabalho esses dias aí. Eu comecei a fazer esse vídeo aqui para ver se eu registro esse diário de bordo aí, e espero que a galera toda curta, né? A gente ficou de encontrar mais cedo, agora vai ser umas 15 para as 8 da manhã. Já tô saindo andando aqui. Vou encontrar a galera para tomar um café. Só que eu resolvi pegar um outro atalho aqui, que a gente tá do lado da praia, então eu não poderia deixar de acordar, ver esse dia bonito aqui, pisar na areia aqui para começar o dia bem. Então eu vou mostrar bastante coisa aí nesse vídeo, ou talvez eu vá dividir em alguns vídeos aí. Vamos lá, espero que vocês curtam. Vamos lá. Bom, então vamos lá. A gente está chegando aqui no segundo dia de gravações. Acabou que ontem foi tão corrido o dia que eu não consegui fazer o vídeo para registrar, falar um pouquinho do que a gente utilizou na gravação aqui. Estou mostrando aqui para vocês a bateria que a gente trabalhou. É uma bateria da Peel bem legal, é uma Master, né, da Peel. A gente utilizou aqui algumas coisas que eu não utilizo no dia a dia, né, de uma forma muito normal. Uma das coisas bem interessantes, a galera me pergunta, já me perguntaram algumas vezes aqui, na verdade eu nunca tive a oportunidade de mostrar. Hoje eu vou mostrar aqui, ó, a gente trabalhou com um sub-kick, né, que é esse lance, parece uma caixa de bateria aqui, fica até num suporte mesmo. A gente vê para vender um modelo da Yamaha do sub-kick. O que é o sub-kick? Nada mais é do que um alto-falante que a gente coloca dentro dessa estrutura aí, que é tipo uma caixa de bateria, né? E funciona como um microfone, né? E aí esse microfone, ele serve para captar, como se fosse um microfone, né? Um diafragma muito grande ali para captar o som. Então ele capta muito o corpo do som do bumbo, né? O subgrave. Eu diria que das frequências, sei lá, de 110 Hz, 120 para baixo ele capta, né? E aí quando a gente mistura o som do subkick com o som do microfone tipo esse aqui, que é um D112, a gente consegue ter uma sonoridade bem cheia, né? No som do bumbo, sem ter que equalizar. A gente já consegue trabalhar essa quantidade de energia subgrave que a gente quer, né?
Então foi uma estratégia bem legal que a gente trabalhou aqui. Um outro lance diferente, tem um microfone aqui que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal, que é esse microfone aqui, ó. É um MD441, tá, da Sennheiser. Ele é um microfone que ele é como se fosse um primo, vamos falar assim, um primo irmão do 421, que é um microfone muito utilizado em tons de bateria, né? Aí aqui no estúdio eu estava conversando com o Beto, que é o proprietário aqui do estúdio, aí ele mandou a lista de microfones, na verdade eles têm 3441 aqui da Sennheiser, né? É um microfone dinâmico, tá? Eu diria que é como se fosse um microfone dinâmico gourmetizado, vamos dizer assim, né? Então ele tem uma... é como se fosse, sim, pra galera que trabalha muito com 57 e tal, da Shure, é como se fosse um Shure bem polido, assim, a sonoridade dele, né? A gente acabou utilizando aqui nos tambores, né? No tom 1, a gente utilizou aqui no surdo também, né? E a gente colocou um lá na técnica para fazer a guia das vozes também. Mas é um microfone que responde muito bem, né, a peças que tem um SPL maior. Eu gosto muito de utilizar o 441 para gravar guitarras, né? A gente vai trabalhar as guitarras logo mais também. Acredito que eu venha utilizar ele junto com os microfones da Royer que a gente tem ali, que eu já vou mostrar, né? Uma estratégia que eu faço muitas vezes, sempre que eu tenho a disponibilidade, é de trabalhar 2 microfones aqui na caixa, ó. A gente tem um 57 e tem esse microfone aqui, que é o 614 da Sennheiser, né, um condensador, que daí a gente consegue misturar ali na mixagem, fica bem legal também. Estou trabalhando um par de 414 aqui em cima, né, aquele modelo mais novo, o 414. Bem legal a sonoridade que a gente conseguiu aqui, né. Na verdade a gente está numa sala bem interessante aqui, é uma sala que tem um tratamento bem legal, né. Ela tem o pé direito bem alto ali no meio e ela vai tendo um decaimento. A gente vê essa estrutura que tem as espumas aqui do Sonic, mas tem as paredes de madeira também. Então a gente tem uma mistura de superfícies absorptivas e superfícies reflexivas aqui. O som do estúdio fica bem definido, né? Tem um grave muito bom aqui essa sala, né? Até pela minha voz aí na gravação, estou captando o áudio só da câmera, mas já dá para ter uma posição, né, em relação a isso, que funciona muito bem, tá? É uma sala relativamente média, tamanho médio sim, mas ela né, dá para fazer bastante coisa. Eu trabalhei aqui, além desses microfones, né, do D112 e tal, os 441 dos tons, tem aqui outro 614 aqui, ó, na cúpula do prato. A gente deixou esse C12 armado aqui no meio só para comunicação com o baterista. A gente não usou o C12 na gravação. Mas eu tenho aqui, ó, esse microfone aqui que é bem legal também. Não sei se vai dar para ver daí. Que é um Royer, né? É um Royer 122. É um modelo um pouquinho diferente. Eu mostrei num vídeo um tempo atrás, eu produzindo no estúdio do Emerson Nogueira, que tinha um Royer 121. O 122 é uma versão um pouquinho diferente dele, né? E aí a característica sonora dele é que ele é um microfone um pouquinho diferente do 121, justamente por causa da construção dele, né? Ele tem o grave um pouco mais sólido, vamos dizer assim, né? E ele tem um reflexo nas frequências mais altas, né? Um pouco mais... a gente tem o espectro um pouco mais estendido, vamos dizer assim, né? O 121 ele é um pouco mais macio nos graves, e ele tem um roll-off, vamos dizer assim, nos agudos, né? Ele tem uma saída mais alta também, né? O 121, dependendo da fonte sonora que você grava, você precisa dar muito ganho na mesa, né? No pré. Então você... às vezes você tem aquele lance do noise floor, né? Que vem do pré. Se você não tem um pré tão silencioso e tal, você acaba, né, trazendo mais noise para gravação também. Então tem algumas coisas um pouquinho diferentes, mas assim, adoro o som dos dois mesmo. Então vamos lá dentro, vou mostrar um pouquinho da sala técnica. Vamos falar um pouquinho aqui. A gente tem uma outra sala de gravação aqui, ó. Tá meio escuro, não dá pra ver, né? Mas a gente tem aqui a sala técnica, é uma sala bem legal. Também tem um tratamento acústico muito legal aqui, ó. Tem uns painéis aqui em cima e tal. A sonoridade da sala é bem interessante. A gente tem, não dá pra ver aqui que tá muito escuro, mas a gente tem uns caixotes aqui que são os ressonadores, né, para afinar a acústica da sala. A gente está trabalhando com uma mesa aqui da Midas, é uma Midas Heritage, né, bem legal. A gente tem 48 canais nela, e a gente trabalha basicamente com os prés dela, que tem um som muito legal mesmo, né.
Segue mais ou menos a filosofia daquela mesa que eu trabalho lá no estúdio do Emerson Nogueira, que é a Midas XL 250, né? Só que ela tem uma série de outros roteamentos aqui e tal, que é uma mesa bem versátil mesmo, tem uma utilização bem interessante para o estúdio, né? E aí a gente está trabalhando com os prés dela, né? Tô fazendo aqui todas as anotações aqui, ó, dos canais de entrada e tal. Então essa é uma coisa que é interessante também quando você está trabalhando numa mesa analógica ou mesmo nas mesas digitais, assim, eu sempre faço esse tipo de organização, tipo de anotação e tal, porque no calor da gravação, do trabalho, a gente acaba sempre se perdendo, né, com os canais e tal. Logo mais eu vou fazer mais alguns vídeos, a gente falando da parte musical também, algumas coisas interessantes sobre os arranjos e tal. E já a gente está de volta. Hoje tem muita gravação, hoje a gente vai trabalhar um arranjo de violão já para uma das músicas. A gente levantou ontem bateria e baixo, né? O baixista já foi embora, a gente gravou ontem com ele, muito bom baixista. Felipe, não vou lembrar o sobrenome dele, aqui de Florianópolis, muito bom. Hoje a gente vai seguir aqui nos trabalhos, logo mais eu volto. Valeu! Fala galera, terceiro dia de trabalhos aqui no estúdio Valve State em Floripa. A gente começou hoje, ontem acabou que eu não consegui registrar algumas coisas, mas a gente está juntando aí algumas coisas também do André, que foi o fotógrafo aqui que acompanhou toda a produção também. Hoje a gente já começou o dia bem quente já, é um dia, acredito que é o dia mais cheio que a gente está trabalhando aqui. A gente gravou violão mais cedo, né? Tem uns takes bem legais. A gente está aqui com o Goiaba, ó, preparando as partes. Hoje é um dos desafios bem interessantes desse projeto, que a gente vai gravar naipes, né? Metais, trompete, sax, trombone, né? Pra gente articular, a gente tá esperando a galera chegar aqui. Já a gente vai passar o som. Mas aproveitar que aqui no estúdio a gente tem esses 441s aqui da Sennheiser. É um microfone que eu gosto muito de trabalhar. A gente acabou utilizando ele na guitarra também. Depois eu vou mostrar, a gente acabou desmontando o set de guitarra ali. Mas ele é um microfone muito interessante porque a gente combina algumas características, né, de microfones dinâmicos, 57 e tal. Só que ele tem uma sonoridade um pouco mais refinada, vamos dizer assim, né? Então a gente tem 3 dele aqui, né? Então eu armei um para cada instrumento para a gente testar a sonoridade, mas a gente já deu uma passada mais cedo com o sax, casou super bem, né? Dependendo da pegada que a gente vai trabalhar, o arranjo, a gente tende a utilizar microfones dinâmicos porque eles respondem bem aos transientes, né? Eles dão uma fofada nos transientes, na verdade. Porque quando a gente pensa em gravar um naipe, alguma coisa meio latina, música brasileira e tal, funk, tem muito ataque, tem muita pressão, né? Se a gente grava com um microfone condensador, a gente tende a ter o som muito estourado, muito ardido, né? Com muito harmônico brilhante, que é uma coisa que a gente vai acabar limando até na mixagem, né? Então por que a gente não pensa em dar essa maciada na própria captação, né? O som fica um pouco mais colado, sem você precisar de trabalhar equalização, esse tipo de coisa, para corrigir, para poder ouvir, né? Então quando eu gravo naipe, eu gosto de utilizar microfones dinâmicos ou então microfones de fita, né? No caso aqui o Royer, que eu acabei falando dele. Na verdade esse Royer aqui, ele é um modelo valvulado, né? É o 122 valvulado. Ele tem a sonoridade um pouquinho diferente do 121, que é um microfone que eu uso bastante em captações de guitarra e tal. Em sopros, né, metais, em trio, em naipe, assim, eu gosto bastante também, né? Inclusive até no próprio site da Royer, né, eles dão vários exemplos lá de amostras de áudio e o pessoal gravando, né, grupos até maiores, né, de 3, 4, 5, 6 pessoas, big bands e tal, a galera gravando com o Royer, que é um microfone de fita, né? Ele já tem essa leve amaciada nas frequências mais altas, né? Então é uma coisa que funciona muito bem quando a gente vai gravar esse tipo de arranjo. Uma outra coisa que eu queria abordar aqui também é quando a gente está falando desse processo todo de produção. É muito interessante que tem um monte de gente que me segue no canal e o pessoal vem com esse lance de aprender a gravar, a produzir, né, fazer mixagem, né, e se desenvolver. Mas uma coisa que é muito importante quando você trabalha com qualquer estilo musical mesmo, até baixar aqui, tá passando som ali, segurar aqui. O lance é a gente ficar muito antenado com a parte musical mesmo, o estudo da música, né?
Então uma das coisas que eu foco bastante é na parte de organização. Então se vocês derem uma olhada aqui, ó, todos os arranjos das músicas que a gente está produzindo aqui do EP do Felipe, eu fiz questão de pegar as músicas, aprender, né, tirar o arranjo que ele fez. Na verdade, ele mandou, né, como se fosse um arranjo, um mock-up que a gente chama, né, como se fosse uma demo, que ele produziu em casa, com instrumento virtual, essas coisas todas. Eu peguei a essência daquilo, tirei, fiz a métrica toda, né, então a música já fica cifrada para qualquer instrumento que venha tocar. Como esse projeto é um projeto de muitas pessoas envolvidas, né, pessoas de cidades diferentes e tal, que nunca se viram. Por exemplo, o Luiz Sebastião, que foi o violonista que tocou mais cedo, ele chegou, ele só veio a ouvir a música mesmo hoje de manhã, na hora dele gravar, né? Então, se eu não tenho um material bem organizado, bem estruturado, e também se eu não estou preparado para conduzir ele na produção, muitas vezes, né, a probabilidade de acontecer um erro nesse trabalho é muito grande, né? Porque o arranjo envolve várias camadas. Se você erra em uma das camadas anteriores, o que vem por cima pode sair totalmente errado. Igual tem alguns acordes aqui, né, que a gente trabalhou nessa música aqui, por exemplo, que é um samba. Tem, por exemplo, um acorde de Lá aqui, né? Aí ele começou a tocar, ele estava tocando ali um Lá com sétima maior. Eu parei assim e falei, ô Luiz, então, nessa parte eu não quero que você toque Lá com sétima maior, porque apesar de não estar indicado e você poder fazer, não vai funcionar. Por quê? Porque eu sei que o arranjo da metaleira que vem por cima foca muito na tônica do acorde. Então se eu ficar tocando na harmonia, forçar a sétima maior, vai soar uma coisa meio estranha, né? Algumas coisas são estéticas, e algumas coisas são, vamos dizer assim, técnicas de teoria musical mesmo, né? Então é muito importante que a gente estude isso. Se você ainda não tem uma desenvoltura muito grande com a música, eu recomendo. A primeira coisa que eu recomendo você estudar, se você não toca um instrumento, obviamente tocar um instrumento harmônico, né? Eu acho que é o primeiro passo, tocar um instrumento harmônico para você ter uma desenvoltura ali, mas também você aprender um pouquinho de escrita musical e estudar a parte de harmonia. Eu acho que a parte de harmonia é a parte mais importante, porque mesmo que às vezes você não seja um perito em eu tenho que, né, tocar num instrumento, vamos supor que você aprenda piano ou teclado, alguma coisa assim, mesmo que você não tenha desenvoltura para executar aqueles acordes ali no piano e tal, você sabe que é importante você saber a relação das notas, das notas da melodia com as notas da harmonia, né? Então, mesmo que você não seja um especialista, é legal que você entenda isso, porque na gravação é chave. Se você gravar alguma coisa errada na harmonia de violão, por exemplo, vai afetar totalmente como a voz aparece, como o metal ou a guitarra vão entrar, né? Principalmente quando tem coisas sobrepostas, né? Então, esse domínio é muito importante, né? Então, eu recomendo isso. Se você não toca um instrumento ainda harmônico, né, estudar um pouco de leitura para estudar a estruturação das músicas, né, e também a parte de harmonia. Então, o que eu fiz aqui nessa preparação... Opa, caiu aqui. Quer ver? Eu vou até abrir aqui para mostrar um pouquinho. Tudo isso aqui eu fiz antes de entrar no estúdio. Então, eu tive a responsabilidade como produtor de me certificar que todo mundo vai estar falando a mesma língua, né? Não adianta chegar pro cara, o cara do violão vai vir gravar. Como é que é a base? Eu sento do lado dele e toco o violão. Deixa eu te mostrar como é que é a música. Né? No estúdio a gente sabe que não funciona dessa forma. Né? Se não tiver tudo muito... Até mesmo porque eu tenho que lembrar de muita coisa, me preocupar com vários detalhes, né? Então o negócio tem que estar escrito mesmo, tem que estar escrito o andamento, né? Se você manda para a pessoa estudar com antecedência, ela tem que saber o andamento da música, tem que saber os acordes, você tem quebra de acordes, você tem repetições, né? Então a estrutura da música está toda escrita aqui, não tem erro, é o que está escrito aqui, é o que está no arranjo. E eu já trouxe também a seção que está ali no Pro Tools, ó, toda... Deixa eu só focar aqui. A seção do Pro Tools, ela já está toda formatada. Então, se eu pego aqui no Pro Tools, ó, afastei o zoom ali, né? Então, ó, vou subir aqui. Ó. Então a gente tem um arranjo todo ali, ó. Vou dar um zoom. A gente tem ali ó, a introdução, verso. Isso aqui já está totalmente sincronizado com a partitura que está escrita, né? Então quando o cara fala, volta no compasso 22. O compasso 22 do cara daqui da partitura casa com o meu compasso 22 na seção do Pro Tools. Isso aqui é chave num trabalho eficiente e otimizado, né? Quando você está trabalhando com muita gente diferente. Se você pega aqui, ó, vamos ver as outras. Essa aqui é uma música, essa aqui é outra.
Essa aqui acabou que deu em uma página só, né? A gente tem essa aqui. A chuva vem. Essa aqui também deu em uma só. E algumas outras. Essa aqui, ó, na verdade a gente tá gravando um EP com 4 músicas, né? Essa música aqui a gente vai gravar amanhã com piano. Vida Te Vejo em Sonhos. Então ela tem uma estrutura muito maior. Tá vendo? Ela deu em 3 páginas na verdade. Então é legal você ter isso aqui tudo estruturado. E a outra coisa que eu fiz, que eu já vou mostrar, é o lance dos arranjos dos metais, né? Então eu peguei o rascunho inicial do Felipe, avaliei com a harmonia que estava, né? Eu fui cantando as melodias e tinha bastante coisa batendo, tipo a coincidência das notas, né? A harmonização das notas dos arranjos. Alguns arranjos ficavam um pouco estranhos, assim, movimentação das vozes, esse tipo de coisa. Então eu me preocupei bastante com isso, peguei, ele me mandou os arranjos que ele compôs em MIDI, eu abri na minha sessão, sincronizei, fui tocando junto, fui ajustando, né, aprimorando aquele arranjo inicial, e depois transcrevi tudo e transpus também para os 3 instrumentos. Então eu vou mostrar para vocês ali, ó. Então eu vim aqui, ó, atrapalhei o Goiaba ensaiar um pouquinho. Então o que a gente fez aqui foi esse trabalho, né, minucioso de acertar as coisas dos arranjos da metaleira, né? Fazer um arranjo global e depois criar o que a gente chama de partes, né? Então as partes são as partituras individuais para cada instrumento. Então você tem as contagens ali, todas sincronizadas também com o arranjo da música, né? Então, por exemplo, nessa música Calha a Boca, você vê que o sax fica a maior parte do tempo em pausa ali, né? Até que chega no meio da música onde ele começa a ficar mais ativo e tal, e aí tem todo o arranjo aqui transcrito, né? E aí a gente tem o mesmo arranjo para o trombone, que tá ali, ó. Vamos ver, o Goiaba vai me ajudar ali a mostrar pra galera. Então a gente tem aqui, por exemplo, o arranjo do trombone é bem diferente, né? Ele movimenta mais, ele começa antes e tal. Então, na hora que o trombonista vem, ele já pega a partitura do que ele vai tocar, já tá tudo... Cada instrumento está na sua transposição, né? Então, um trompetista ele lê diferente de um outro instrumento, né? O trombone é diferente, a flauta é diferente. Então cada um tem, né? A gente tem instrumentos que leem da forma como você escreve e tem instrumentos que a gente tem que transpor, né? Aí eu vou até pedir aqui que o Goiaba tá aqui, ele vai explicar um pouquinho pra galera. Explica pra nós aí, Goiaba. Então, a transposição é o seguinte, o piano vai tocar um A, né? A gente vai tocar um Si. No meu caso, que é sax tenor, a gente toca um tom acima, né? Se fosse um instrumento Mi bemol, tocaria uma terça abaixo ou oitava acima. Então o Nando fez essa parte de acertar as partituras, deixar pronto para a gente chegar e ler no tom certo. No tom certo de cada instrumento. E cada instrumento tem as suas particularidades, né? E às vezes a extensão que ele toca, a oitava que ele toca, né? Esse tipo de situação. Então é legal você ter essa noção dessa organização, para não chegar na hora de você gravar para valer, você traz todo mundo escrito da forma que você concebeu o seu arranjo, né? Daí o cara vai falar assim, beleza, eu vou tocar. Alguns músicos têm essa facilidade de transpor e tal, mas dependendo da transposição é mais difícil, dependendo do tom que você está tocando é mais difícil, né? Se você tiver muito acidente, para o cara transpor na hora uma terça abaixo ali, vai, né, dar uma empenada na cabeça dele. Então é sempre muito importante você ter toda essa preparação. E logo mais a gente vai atacar aqui, fazer esse som todo. Beleza? Até mais. Fala galera, vamos chegando aqui, falar um pouquinho mais das gravações. Hoje a gente está no 4º dia de gravações aqui no estúdio Valve Station em Floripa. Fizemos tanta coisa que, né, eu vou acabar inserindo algumas inserções do nosso fotógrafo André aqui também, para mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo. A gente já gravou piano. Hoje a gente tem o dia de trabalho com, né, a gente começou na parte da manhã agora com pianos, ficou muito legal, um arranjo de uma valsinha, muito legal. A gente vai gravar percussão agora de tarde. Eu queria falar um pouquinho sobre 2 coisas também que a gente vai arrematar hoje e né, vai começar a gravar também as vozes aqui. Eu vou mostrar primeiro aqui, ó, o lance da gravação da voz. A gente está trabalhando com 2 microfones nessa gravação. A gente tem uma KGC12, que é esse aqui verdinho, que é um microfone valvulado, muito legal, né? Bem top. E o 441 também, que foi o que eu mostrei, né, para a gravação dos metais, né? Por que eu estou utilizando 2 microfones? Às vezes a gente vê
em vários vídeos, né, galera fazendo captação de voz, trabalhando com 2 microfones, na verdade é para a gente tentar adquirir 2 colorações diferentes, né? Quando a gente grava voz é uma coisa, né, que é meio que de praxe a gente trabalhar com um microfone condensador. Por quê? Porque o microfone condensador é um microfone sensível, ele responde muito bem aos transientes, né? Então ele acaba valorizando bastante também a região das frequências mais altas, né? Que são as regiões que trazem inteligibilidade para a voz, né? A gente sempre gosta da voz com aquele som mais definido e tudo mais, né? Só que será que sempre que a gente faz uma gravação de voz a gente precisa ter isso? É essa que é a grande questão. Quando a gente começa a estudar e entender um pouquinho melhor a produção musical, a gente vê que nem sempre é desejável a gente só ter essa coisa mais cristalina na voz. Muitas vezes a gente procura exatamente o oposto, a gente quer uma coisa um pouco mais rústica, um pouco mais velada, e sem tanta definição nos brilhos, ou com os brilhos um pouco mais amaciados, vamos dizer assim, né? E aí a gente pode trabalhar em combinação um microfone dinâmico. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com 441. Muitas vezes eu trabalho com SM57 junto, ou com RE20. Outros microfones que são dinâmicos também têm colorações muito diferentes, né? No caso dessa gravação aqui, o trabalho do Felipe, assim como eu tinha comentado, né, lembra uma coisa, meio que mistura uma MPB, um lance meio Chico Buarque, com uma coisa meio rock, assim, tal. A voz dele é uma voz grave, né? E eu lembro, né, assim que ele começou a me mandar as demos das músicas e tal, a gente observando a sonoridade da voz, a gente vê que é uma coisa naturalmente que ele gosta desse som mais rústico e tal. E esse som mais rústico a gente nunca vai conseguir num microfone condensador apenas, né? Então eu armo um microfone dinâmico aqui e a gente testou, né? A gente pode testar vários tipos de microfones dinâmicos para casar com a voz, mas como eu já trabalhei bastante com 441, na hora que ele falou que a gente ia fazer o projeto e tal, eu comecei a pensar o que a gente podia utilizar para a voz. Veio na minha cabeça na hora utilizar o 441. Então a gente trabalha os 2 microfones aqui para a gente ter essa mistura de colorações, né? Então, dependendo da música, dependendo da vibe da música, eu posso, depois de captar os 2 juntos, né? Vocês podem observar que a gente tenta manter as cápsulas bem coincidentes aqui, por causa da fase, né? Então eu tento alinhar. Esse microfone aqui, ele é bem direcional, né? Então eu tento apontar meio que para a boca dele aqui, né? Acaba que o C12, ele é mais sensível, ele acaba captando também a voz bem legal, né? Então não tem tanto problema manter o C12 um pouquinho acima aqui, mas é importante você deixar eles o mais próximo possíveis aqui, né? E a gente acaba trabalhando essas 2 cores para poder ver como é que a gente vai encaixar na mixagem. Tem música que a gente vai trabalhar mais o som de um microfone do que o outro e a gente acaba criando texturas que não são possíveis gravando com apenas um microfone, né? Essa mesma filosofia a gente faz quando a gente está gravando guitarra. Então vou mostrar aqui, ó. A gente está com 3 microfones para guitarra, a gente está com 441 também, né? Tá com o 57 aqui da Shure, o clássico, né, para guitarra, e a gente está trabalhando o Royer também, né? Sempre que eu trabalho com guitarra, sempre que eu tenho à disposição esse Royer, que é um microfone de fita, eu uso ele porque ele dá uma amaciada, né, nos brilhos. A mesma coisa, para guitarra a gente procura rejeitar um pouco essas frequências muito altas dela, né? Por isso que às vezes é difícil você gravar a guitarra com um microfone condensador, a não ser que você vá utilizar um timbre mais cristalino, mais limpo ou com muito pouco drive. Se você tem um timbre que tem muito drive, que tem muitos harmônicos nas frequências mais altas, a gente tende a rejeitar o microfone condensador porque o som da guitarra fica muito estridente, ele frita muito, né? A mesma coisa que acontece quando a gente está gravando naipe de metais, né? Se você tem naipes soprando com muita pressão e tal, você tende a acender muito o espectro do som, né? E quando você grava com um microfone condensador, você vai acabar tendo que limar aquilo tudo na mixagem. Então, para você fazer isso de uma forma já utilizando o processo físico mesmo da transdução do som, né? Utilizando as características da cápsula ali a seu favor para criar o som, você trabalha com um microfone dinâmico, com um microfone de fita, né? Ambos os 2 tipos, né, de transdução aí do microfone de fita ou microfone dinâmico, ambos tendem a amaciar um pouco as frequências altas, né? Só que cada um deles tem uma coloração.
O Royer, ele é um pouco mais suave, o som valoriza bastante os graves, tá? Mais suave. O 57, ele tem uma média alta mais espetadinha, né? Por isso que ele é um microfone um dos mais usados quando a gente vai gravar guitarra, principalmente guitarra com distorção, né? Que a gente tem um som mais vivo. E o 441, ele funciona como se fosse, você pode imaginar como um blend dos dois, né? Então o 441 a gente tem uma sonoridade que tem uma definição no corpo, mas ele não é tão espetado, né? Ele é um pouco mais educado, vamos dizer assim. E aí a gente fazendo a captação com os 3 microfones, a gente consegue realmente, para cada timbre, evidenciar mais as características que a gente quer, equalizando muito menos, porque a gente escolhe o microfone correto para cada timbre. Tem músicas que a gente está trabalhando timbres com os 3 microfones abertos, tem arranjos que a gente está trabalhando apenas 2 e tem arranjos que a gente está trabalhando apenas 1. Pelo que eu me lembro agora, os arranjos que a gente trabalhou apenas um som foi o som do 441. Então é um microfone que eu recomendo, se você tiver a oportunidade de adquirir. Não é um microfone barato, né? Mas se você tiver a oportunidade de adquirir um microfone para gravar guitarra, que funciona muito bem, é o 441, né? O Royer também eu sugiro bastante, porque o Royer ele funciona em N situações. Ele funciona bem para guitarra, ele funciona bem para sopros, né? Então, se você quer gravar um room de batera, assim como eu mostrei lá no começo também, ele funciona muito bem. Um microfone super versátil e tem uma sonoridade muito legal, muito rebuscada, assim. Então você consegue fazer uma combinação de sons bem legais, né? Mais tarde eu vou voltar aqui e ver o que a gente vai gravar de percussão também. Vou fazer um videozinho mostrando e a gente continua nessa aí. Valeu! Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui. Estamos chegando no 5º dia de gravações aqui no estúdio Valve State em Florianópolis. Estou aqui com a galera toda que fez parte desse processo. Nesses dias eu tentei documentar algumas coisas ao longo do processo, apesar de não dar tempo sempre de filmar, porque as gravações foram muito corridas. A gente está fazendo o projeto aqui do Felipe Moron. E a galera tá toda reunida aqui. Aí eu queria trocar uma ideia com a galera pra gente falar um pouquinho do projeto, como é que foi a visão deles dentro desse lance da produção, porque quando me surgiu essa ideia de lançar essa possibilidade de eu dar uma produção, que eu lancei no canal, vídeo e tal, e aí um monte de gente apareceu a fim de fazer e tal. E foi legal porque o Felipe me descobriu pelo canal, procurando os vídeos para ele se aperfeiçoar no lance do áudio, das mixagens e tal. A gente acabou fazendo um trabalho antes, que eu masterizei um disco que ele tinha feito em casa. Ele trabalha muita coisa, às vezes, com a criação do material com instrumentos virtuais, né? Como muita gente que me acompanha aqui no canal também faz. Então é legal para a gente trocar essa ideia, porque eu acho que ele pode falar um pouquinho de como que foi essa percepção de pensar na produção, né? Como que você vê esse trabalho
quando você cria, né, quando você concebe fazendo lá com instrumentos virtuais e tal, e quando você vê as coisas tomando forma no estúdio, né? Eu acho que, de repente, ele pode falar um pouquinho, como foi essa experiência aí, Felipe, nesses dias que a gente ficou juntos aqui com a galera toda? Cara, pra mim, assim, ver o resultado chegando, assim, pra mim é fantástico, né? Superou minhas expectativas, a galera também tá bastante feliz aí, né? E esse pulo, né, de qualidade, que foi feito em casa, tal, do que aconteceu aqui, é impressionante. Então, sei lá, a bateria, por exemplo, você vai e coloca um loop ou um baterista virtual, alguma coisa assim, um quebra-galho, né? Da ideia de uma coisa. Quando a gente gravou a bateria e o baixo, daquele ponto já era outra música. Já era outra música, né? A música que realmente ganhou uma forma e tal, e as coisas foram acontecendo em cima disso. E é legal a gente comentar sobre isso, né? Porque às vezes muitas pessoas me perguntam, às vezes quando eu faço lives também pergunto sobre a qualidade de instrumentos virtuais. Pô, eu uso Drumagog, eu uso, né, Superior Drummer ou Easy Drummer, não sei o que lá. O grande lance que, assim como eu já comento nas lives, eu falo assim, pô, essas ferramentas são ferramentas fantásticas para você criar, para você imaginar os arranjos, né? Para você desenhar o que a sua música, a sua arte precisa. Só que é muito diferente você ter uma bateria gravada, né? A vibe da música é muito diferente, né? Muitas pessoas também perguntam sobre... Porque hoje está muito em voga também, né, os simuladores de guitarras, amplificadores em plugins e tal, né? Se eu uso e tal. Eu uso, né? Eu uso para fazer arranjos, para rascunhar ideias, né? Para fazer né, como se fosse uma pré-produção, mas na prática mesmo a gente nunca vai conseguir a sonoridade de um amplificador, né? A gente teve a experiência de gravar, o Francis aqui também, o guitarrista e tal, ele trouxe um amplificador bem legal, valvulado, e a gente teve a experiência de testar sons, né? Eu mostrei um pouco antes aí também, eu falei um pouquinho sobre a microfonação da guitarra. O fato de você ter uma fonte sonora de verdade ali, criando o som, e você microfonar com 3 microfones diferentes, só o fato de você combinar os microfones, você tem sons muito diferentes, né? Que é uma sonoridade que você nunca vai conseguir num plugin, né? Num simulador, né, que a gente fala, porque quando a gente está trabalhando um amplificador, né, uma bateria, a gente está trabalhando em literalmente criar acusticamente aquele som, né? Quando a gente está falando dessas ferramentas virtuais, a gente não está criando nada, a gente acaba transformando um som, né? A gente não está criando acusticamente aquilo. Então eu acho que a diferença que o ser humano percebe maior é essa, né? A gente teve também, que eu acho que foi legal nesse projeto, né? Foi um projeto bem cosmopolita, vamos dizer assim. Eu já fiz N projetos com bastante gente envolvida, inclusive no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu não sei quando ele está indo ao ar, mas nesse momento eu estou no meio da gravação do DVD novo do Emerson Nogueira, que envolve muita gente também, pessoas super talentosas de diferentes estados e tal. Só que nesse projeto a gente teve essa coisa meio cosmopolita, assim, né? Que a gente está aqui no Valve State, que é o estúdio do Beto e do Júlio aqui em Florianópolis, né? Eu já tive a oportunidade de dar cursos de áudio aqui também e tal, e a partir daí surgiu essa parceria, mas a gente teve bastante gente envolvida. Então a gente tem o Felipe, que é de Joinville, a gente tem o Joel, que é de Canoinhas, a gente teve o André aqui, o nosso fotógrafo, making offer oficial, que é Sorocaba, o Francis, que é de Canoinhas também. E a gente teve aqui o nosso amigo Jefferson Goiaba, Sorocaba também. E a gente teve também músicos aqui de Florianópolis, né? Piano, violão, agora de tarde a gente vai ter gravação de voz também, teve a percussão do Alexandre. Então assim, uma galera super antenada assim, com som, e é legal ver como é que todas essas vozes, essas mentes somam no projeto, né? Alguém queria dar um parecer sobre isso, assim, de como que isso ajudou, né, a gente criar uma sonoridade, e a gente acabou criando uma sonoridade muito particular, porque, né, cada um tem uma vivência diferente, né, a forma como cada um ouve música é diferente, né. Quem anima aí fala alguma coisa?
Vamos falar, gente. 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, 4. Assim, eu achei muito legal porque você pega um violonista igual o Sebastião, ele tem uma linguagem de choro muito legal. Aí você pega o pessoal dos metais, né? O pessoal da Brass Brasil, que eu gravei junto, tive o prazer de gravar junto. Eles têm uma linguagem mais de banda marcial, né? É uma outra linguagem. A gente lá em São Paulo, a gente não tem tanto essa linguagem, esse tipo de articulação. Então, essa mescla de articulação, essa mescla de formação, fizeram essa particularidade do som, né? E eu acho que tudo somou, porque mesmo que a gente tivesse, né, a pré-produção que o Felipe fez e tal, e vai ser até legal, vou ver se quando eu editar esse vídeo aqui eu mostro ainda um pedacinho, tipo um pedacinho da demo, um pedacinho de como ficou no final do projeto finalizado também, que acho que vai ser legal para ter uma visão dessa diferença mesmo, porque não é só questão de você gravar, quando a gente fala de produção não é só gravar um instrumento, né? A produção é muito além, cara. O que eu costumo falar, até na versão antiga do meu site eu falava, o que é produção? A produção é o seguinte, você tem a composição. Se você imagina, né, uma música finalizada, tá? Você imagina uma música que está tocando lá na rádio, tá? E você subtrai a composição, todo o resto é a produção. Então a produção é a diferença de você sair de uma ideia, de uma composição, até você chegar no produto final. Tudo no meio é produção. Então simplesmente o fato de eu pegar a música do Felipe e falar, cara, nesse arranjo aqui a melodia do metal tá batendo com um acorde. Na hora que eu falo isso e a gente ajusta, isso é produção. Por mais que tenha sido a única coisa que eu tenho feito na música, né, que tenha sido isso. Beleza. Muitas coisas que a gente trabalhou aqui, eu não mexi nada. Outras coisas eu tive que mexer. Então, o meu papel como produtor, né, é ver a coisa toda, ver o que está funcionando e polir. Ontem mesmo, na hora que a gente estava andando, caminhando aqui para ir embora, eu estava pensando assim, filosofando um pouquinho sobre esse lance de como que a gente vê a música e a produção musical. Na minha cabeça, né, e não é à toa que eu divulgo para a galera, eu tenho a minha marca Air Sculpting, que é esculpir em ar, né? Na verdade, tudo que a gente faz na música e na produção musical é pegar algo e tirar fora o que não quer. O que você quer sempre é o que sobra, né? Então acho que o meu processo não é nunca criar, é só tirar o que não quer. Porque a coisa que você quer está sempre ali, né? Quando a gente ouve a matéria bruta ali, o que você quer já está ali. O lance é você peneirar para só ficar as coisas boas, né? Então eu acho que é um pouco dessa filosofia que a gente teve aqui esses dias, né? Foi mais essa questão de achar o polimento dos sons, né? De pescar as ideias. A gente conversou muito sobre, tipo assim, eu nunca escreveria os arranjos de metal igual o Felipe fez. O Goiaba nunca faria um arranjo igual ele fez, só que na hora que juntaram as três ideias, a gente pôde criar uma coisa que fosse única e representasse a ideia original, né? Então, essa soma de identidades, a soma de pessoas diferentes, eu acho que agregaram no projeto. Alguma consideração final? Betão. Beto, o dono dessa parafernália toda aqui, recebeu a gente super bem, como sempre. Beto foi fundamental aqui para dar o help na logística do estúdio. É uma coisa que, pô, eu como engenheiro de áudio e produtor, cara, eu sinto falta em muitas situações de estar fazendo o projeto todo junto e ter um cara que entende do estúdio, entende as ligações e ter essa disponibilidade para arrumar tudo. E, pô, muita gente envolvida, então às vezes eu tô resolvendo um negócio da produção lá na técnica, o Beto já tá arrumando aqui o microfone e tal. E até bastante antecipado. Bastante antecipado, às vezes eu vou falar um negócio, o Beto já fez já. Exatamente. Então isso é da hora. Então, Beto, complementa pra gente um pouquinho dessa vivência que a gente teve aí. Fala aí um pouquinho como é que foi. Cara, pra mim foi uma aula. Foi uma aula ao vivo, assim, de ver como o Nando trabalha, que é outro nível, né? A gente tem os equipamentos, tem muitos microfones bons aqui no estúdio e tal, mas a questão da microfonação, de como achar o ponto certo que os dois microfones funcionam, isso foi não tem como aprender em vídeo, né? Uma coisa que ao vivo, cara, pô, é outro nível. Foi muito bom, assim, foi legal. E vamos trazer o Nando mais vezes aqui. A galera fica de olho aí pra fazer aulas de mix. E futuramente a gente vai, né, aqui em Floripa, eu já dei alguns cursos de mixagem, de master e tal, a gente vai voltar aqui
E a gente tem a intenção também de fazer um curso de produção completa, né, que vai envolver um pouquinho dessa filosofia que no dia a dia é muito diferente, né, como você capta o som. A gente teve coisas diferentes nessa gravação, como eu mostrei, né, a gente gravando voz com 2 microfones, o lance do subkick na batera. Então, as né? surpresas, né? As surpresas, e cada gravação é um jeito, cara. Eu gosto de falar que, né, na produção a gente não tem regra, a gente tem que entender a filosofia para criar sons, né? Igual o Joel gravou Derbak, né, que é aquele instrumento turco, né, tipo um tamborzinho assim e tal. E aí ele sentou, tava tocando, eu falei, Joel, encosta na parede. Na hora que ele encostou na parede, mudou o som completamente. Então, quando você entende que a criação do som está na acústica ali, né, você sabe que você muda o som do instrumento só do cara sentar num lugar diferente da sala. E isso, como você microfona, eu lembro que ele estava até comentando, cara, então eu acho que você vai precisar botar um microfone de baixo, na boca de baixo do Derbak. Eu falei, cara, não vai precisar. Na hora que você ouve a captação, que é um microfone assim, até uma distância assim do que ele estava tocando, você ouve o grave que ele queria ouvir nitidamente, porque o instrumento ele projeta o som para frente, não para trás. Então, você entender a física da coisa, né, a acústica da coisa, é a melhor forma de você compreender como você capta um som, porque na verdade não tem regra, né? Você entender a acústica para você criar, você escolher o tipo de microfone, você entender que, né, igual eu mostrei aqui dos microfones da voz, do Felipe, a gente queria uma voz um pouco mais rústica, eu não deixei de gravar a voz dele com um microfone dinâmico, né? Em vários cantores seria praticamente um crime você gravar a voz com um microfone dinâmico, né? Então, você entender um pouco do que você quer facilita você ter essas ideias. Eu percebi e me senti como se estivesse dentro de um tubo de ensaio, né? Um laboratório que você vê as experiências e o mais interessante de tudo, a participação efetiva mesmo. Né? Todos tiveram o espaço, né? sem precisar pedir aberto para poder dar sua contribuição, e isso realmente vai criando um outro andamento para as coisas, né? Com certeza. E até depois que você começa a perceber, depois que as bases, depois que já está tudo pronto, e eu também, né, como o Beto falou, nossa, uma escola fantástica, assim, uma experiência. Agradecer o Felipe pelo convite, o time, né, o staff todo, assim, acho que o time todo foi desde a maneira como nós fomos recebidos. E assim, mas o legal também é que o Nando, quanto produtor, deixa a gente à vontade. Exato, né? Tá, não tem pressão nenhuma, é relax, bicho. Eu acho que é a gravação mais relax que eu já fiz na vida. Sem pressão nenhuma, o negócio flui, né? A hora que você vê, tá pronto. Foi assim. E aí dá vontade de começar a fazer tudo de novo. É o que eu sempre falo, né? Você acaba de produzir, você fala, pô, legal pra caramba, agora eu aprendi como é que toca. Agora eu aprendi como é que canta e tal. Vamos fazer de novo? Vamos. Mas daí a gente deixa pro próximo disco. É assim. Então é isso aí. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo por aqui, por fazer esses dias tão massas assim, e com certeza a gente em breve tá fazendo mais coisas juntos aí. E vocês aí fiquem ligados no canal que esse ano a gente tem muita coisa legal aí. Valeu, abração. Fala galera, hoje o nosso trabalho ficou pronto e estou muito feliz com o resultado. Estou aqui para agradecer aí todos os músicos que participaram do projeto, o pessoal do Valve State em Floripa, e principalmente agradecer o Nando Costa, né? O Nando, como produtor, ele conseguiu captar bem a ideia, né, e transformar isso em música, né, em um produto legal da gente ouvir. Estou muito feliz com isso. Então, desde do início, né, do processo de pré-produção, da parte de ajuste de arranjos, até os momentos de captação no estúdio, né, a relação com os músicos ali, foi tudo muito legal, foi divertido de fazer, né, foi prazeroso. Enfim, até o final agora aí com a parte de mixagem e masterização, foi bem legal, né? Então, com muita experiência, muito conhecimento e muita paciência também, o Nando está entregando aí um resultado bem legal pra gente, né? Então, valeu, Nando, muito obrigado aí pela parceria, né? Espero que a gente repita aí essa parceria em outros trabalhos também, né? Gostei muito, espero que a galera curta também. Espero aí na segunda quinzena de março agora, já está disponível o EP por aí. Valeu, galera, abração.
panela, porque nunca precisou dela pro jantar. E a frigideira que ainda pega uma sexta-feira pra fritar. Bateu panela naquele dia, nem novela foi ao ar. Agora espera pela daquela do Brasil pra repicar. Bateu panela, porque nunca precisou dela pro jantar. E a frigideira que ainda pega uma sexta-feira pra fritar. Bateu panela naquele dia, nem novela foi ao ar. E agora espera pela daquela do Brasil pra repicar.